Bora Isso aí, lá, muito pessoal. bom, o Bora pessoal entrar já para a está gente começar entrando. aqui. Hoje nós vamos falar sobre maturação de queijos. É isso aí, o nosso assunto de hoje é maturação, é uma etapa do processo aí de fabricação dos queijos maturados de extrema importância, que define realmente ali as características finais do queijo para ser comercializado, né? Então, tem que ser feito com muito cuidado, com muito zelo para que a gente tenha resultado satisfatório. E aí, Adriana, ansiosa pro workshop? Fala pra gente aí, como é que tá? O workshop vai ser bom demais, hein? Pois é, o Ô, workshop é ô, semana que vem, né? Já está aí, 10, 11 e 12 na próxima semana. é isso aí. Bora Então, começar vamos a lá? falar sobre maturação de queijos? Partiu, bora. O que é, para começar, o que é maturação de queijos? Isso é uma boa pergunta. Isso é uma boa pergunta que o pessoal fica. O que faz no maturação? É só deixar lá e pronto, acabou? Ah, é só deixar o queijo parado? Isso que é maturação? Bom, mas maturação é muito mais do que a gente imagina, né? A maturação consiste ali numa etapa onde que o produto ele vai sofrer diversas alterações, tanto físicas como bioquímicas e microbiológicas. E isso vai fazer ali com que o produto mude bastante suas características. Normalmente, durante ali essas alterações aí que a gente falou, a gente vai ter ali alterações na composição do queijo, principalmente no que tange ali aos açúcares que a gente tem como composição do queijo, as gorduras e as proteínas, né? São onde a gente vai ter mais alterações para a formação ali do produto final. Então, maturação é um processo, né, físico, bioquímico e microbiológico que vai promover algumas características que são essenciais para determinado tipo de queijo, né? É essa a definição real do que é maturação. E o que acontece, né? Quais são as reações ali? A gente tem ali as reações com relação aos açúcares, né? Que a gente tem ali a, a nossa lactose aí como principal açúcar no leite, né? E quando a gente fala assim, tem muita gente que acha estranho, né? Falar assim, ah, mas o leite tem açúcar, né? É um tipo de açúcar, a lactose é o açúcar do leite. E durante essa maturação ali, ela é um dos componentes que mais sofre alteração. Ela vai ser utilizada ali pelas bactérias, né, principalmente do fermento que a gente coloca para a produção do queijo, e ela vai ser degradada ali, né, é um processo ali que a gente chama de degradação mesmo dela, que vai quebrando ela, e vai formar principalmente ácido lático, vai formar cetonas, aldeídos. Isso tudo promove sabor e também acidez ao queijo. Esse é um dos pontos. O outro ponto que sofre muita alteração é quando a gente fala de proteína, né? É a famosa proteólise. O queijo vai sofrendo ali uma proteose, que é uma degradação da proteína, quebra da proteína, né? E vai gerando ali alguns tipos de peptídeo, alguns tipos de aminoácido livre, e isso traz para o queijo uma formação de textura específica, de aroma e também de sabor. E por último, a gente tem uma outra alteração muito intensa nesse período de maturação, que trata da quebra dos lipídios, né, que são as gorduras, né, a gordura que a gente tem ali do queijo. E isso também vai trazer algumas características essenciais para o queijo, de sabor principalmente. Então são esses os principais alterações que acontecem. Essas alterações elas envolvem diversos gases que são produzidos, então a maturação tem que ser conduzida de maneira muito tranquila, né, bem acompanhada, a gente vai falar disso aqui, porque senão pode trazer aí resultado insatisfatório, né? E essas reações elas vão acontecer, se não for controlado, vai ter problema. É isso aí. Grande Humberto, dando um salve para a gente aqui. Humberto, Opa! seu,
Seu projeto está em fase final aqui já, viu? Acredito que amanhã a Camila deve te passar alguma coisa aí já, porque hoje à tarde a gente estava finalizando aqui as últimas coisas. Bom O Humberto demais, é de bom São demais. Paulo e está fazendo projeto com a gente aqui. Legal, muito legal, Humberto. Pessoal, quem tem alguma dúvida com relação à maturação de queijo, o momento é agora. Manda para a gente aí o questionamento de vocês. Então, Fica à quem vontade aí, pessoal. produz aí qualquer tipo de queijo maturado, o grande mestre aqui está aí para responder. Vamos Beleza? lá. O que a Ô, gente puder Hélio, contribuir, a gente vai fazendo. uma Diga. coisa importante e que pouca gente faz. Por que é tão importante respeitar o tempo de maturação dos queijos? O que acontece? Quando a gente está falando aqui dessas alterações que vão acontecer no produto, são reações ali físicas, bioquímicas, elas necessitam de tempo para ocorrer. Né? Então, elas não são alterações que acontecem de hoje para amanhã. Elas têm tempo para ocorrer e dependem de transformações que ocorrem para que elas aconteçam também. Né? Então, uma quebra ali da lactose, ela depende de um processo anterior de desenvolvimento ali da enzima para quebrar. Então, isso não é rápido. Isso, em determinados queijos, isso é muito lento. Né? Vamos colocar aí, por exemplo, aí, alguns queijos aí que tem processo de maturação longo, tipo queijo parmesão, tipo queijo grana, que são queijos que levam aí maturação mínima de 180 dias. E na maioria dos casos, né, quando a gente quer um queijo com características bem específicas, esses queijos chegam a ficar 1 ano em maturação. Né? Então, ali, essas reações que a gente está falando aqui, de quebra dos açúcares, da gordura e da proteína, ela vai acontecer gradativamente. E quanto mais intenso for essas reações, melhores vão ser as características que a gente espera para esse produto. Isso é muito interessante, a gente comparar um queijo parmesão, né, ali desde o início do processo, quando finalizou ali, né, a etapa ali de prensagem, a gente já tem praticamente um queijo formado. Vamos colocar ali, quando sai da salmoura, você praticamente já tem um queijo formado. Mas se você comparar esse queijo com um queijo que tem lá 1 ano de maturação, aí você vai perceber o tanto que é importante esse período. Né? E tudo que vai acontecer. As transformações são impressionantes. Né? O queijo muda completamente suas características e vai para aquelas características que a gente entende que é as melhores, mais próximas daquilo que a gente deseja. Por isso que é tão importante respeitar o prazo de maturação. A gente observa isso aqui no Brasil, que a gente tem algumas empresas que gostam de tentar burlar esse período de maturação. Né? Isso traz prejuízo, descaracteriza o queijo. Aí o pessoal fica falando assim, eu vendo parmesão, mas meu parmesão não dá preço, meu parmesão é muito barato. Cara, você chega no mercado, você vai comprar parmesão de algumas marcas aí, é R$ 120 o quilo. Aí tem como comparar com um parmesão de 30, 35? Não é igual. Não tem como ser igual. Né? E não é a marca que é cara, não. É o processo. É um processo ali de, no mínimo, 180 dias maturando. Né? Esse queijo perde peso durante esse período. Então, tudo isso influencia no valor final do produto. Mas o que eu quero dizer é que um produto que tenha característica adequada, ele tem valor no mercado. É diferente. Né? É diferente da gente pegar aí um pessoal que quer fazer um parmesão fresco e vender ele fresco. Está cometendo dois erros gravíssimos. Né? Primeiro que está contrariando a legislação, e isso gera auto de infração, isso é gravíssimo. E depois que está contrariando a característica específica do queijo. Ele está vendendo um produto com um nome, mas não tem a característica do produto. Duas falhas gravíssimas aí que ele deveria de resolver. A gente não deveria ter esse tipo de produto no mercado. Uma coisa importante e que o proprietário, dono de laticínio, ele tem que ficar
ele tem que ter ciência e ter a autorresponsabilidade. É o seguinte, quando você se propõe a montar um laticínio, eu sempre falo isso aqui, você tem que seguir uma legislação. E quando você escolhe determinado tipo de produto para ser fabricado, você tem que ter ciência que ele tem um regulamento técnico para obedecer. Então, assim, vamos ser honestos. Eu acho que a gente tem que ser honesto mediante a isso. Empresas que querem fabricar o parmesão e vender, vamos colocar assim, quer fabricar um queijo fresco e vender como se fosse parmesão, você está prejudicando quem trabalha de maneira correta, automaticamente. Né? Você está prejudicando o cara que obedece o tempo de maturação. Então, um período de maturação de parmesão, mínimo 6 meses, igual ela colocou aqui agora. Aí você vai tentar burlar uma legislação para vender um queijo mais fresco, com menor tempo de maturação. E outra coisa, entra no valor econômico, o Eder acabou de falar aí agora. Gente, produto, ele tem que obedecer às características. O consumidor vai escolher um produto que tem uma característica melhor, vamos colocar assim. Ele escolhe pelo nome. Só se for uma commodity, mesmo assim ainda tem esses sentidos como a mussarela, que o pessoal vai mais em preço. Se tratando de produto maturado, são queijos específicos. O consumidor, quando ele vai no mercado comprar um queijo maturado, ele já sabe o que ele quer. Ele não compra por preço. E aí você vai fazer um queijo fresco para colocar na gôndola do supermercado. Então tem que receber o que o mercado paga mesmo. Não tem outra escolha. Né? Sim, agora, sim. Se quiser fazer a coisa de maneira correta, tem, como ela falou aí, tem valor. O consumidor paga, desde que atenda, né? Então não adianta que pegar um queijo lá, igual eu vejo alguns laticínios, a gente tem contato, né? O cara tá com um queijo lá, não tem nem um mês lá na câmara fria, nem 30 dias, já rotula como parmesão e quer vender aquilo lá no mercado ou repassar para outra empresa. Isso é uma fraude. Né? O parmesão original é 6 meses. Se você não maturou 6 meses, não é parmesão, é tropical, é montanhês, ou qualquer outra coisa, mas não é parmesão. E assim serve para todos os queijos. O que eu falo quando eu vou fazer uma primeira avaliação de projeto com o cliente é qual o tipo de produto que ele quer, qual o tipo de público que ele quer atender, para a gente determinar qual tipo de produto que ele vai fazer, né? E aí sim, eu coloco tudo para ele. Eu falo, beleza, você quer fazer parmesão, mas é 6 meses de maturação. Mas tem um monte de gente aí que faz parmesão sem obedecer essa maturação. Você está fazendo errado, não está fazendo parmesão. Não, e o que acontece? Está vendendo o produto, falando que é parmesão e não é parmesão, e não percebeu. Está vendendo com preço que não é parmesão também. Também. Tá fazendo ali, um engana o outro, né? E você me engana e eu te engano. A verdade é essa. Né? E aí não tem queijo parmesão. O Ministério da Agricultura começou a intensificar a fiscalização, principalmente em cima do parmesão agora. E tem muita gente chiando. Eu escuto direto, faço meu queijinho aqui, meu parmesão, o pessoal gosta do meu queijo desse jeito. E o Ministério me proibiu de fabricar o parmesão dessa forma. Eu sou bem honesto com o pessoal. Falou, primeiro você não faz parmesão, você faz tropical. Você está enganando a pessoa com o rótulo de parmesão. Esse queijo é tropical. Né? Então, assim, e outra, você tem que seguir a legislação do queijo. O queijo é assim. Quando ele está em maturação, ele tem processo de fabricação. É como se o queijo nem existisse, ainda vamos colocar assim, para mercado. O queijo não está pronto para mercado. Né? Então, isso é muito importante. Eu falo muito, a gente que coloca aqui, que os donos de indústria no geral, né, não são todos, tem muita gente boa, mas generalizando, alguns donos de indústria, eles querem inventar a roda, querem inventar um novo produto, que eu faço diferente, que eu faço assim, que eu faço assim. Gente, faz o que tem que ser feito bem feito. Né? Se fizer bem feito, já vai ser diferente no mercado. Né? Porque vai ser diferenciado. Pouca gente faz corretamente o que tem que ser feito. Você vai pegar um parmesão aí, algumas marcas respeitam o processo de maturação. Isso é igual o Eder falou, você vai pegar essas marcas, vai ver quanto que é o preço na gôndola. E eu ainda recebo questionamento de gente que fala assim comigo,
Eu não entendo como é que tal empresa vende um queijo parmesão desse preço, porque eu não consigo colocar o meu nem um terço do preço que ele coloca. Cara, É parmesão? dá vontade até de rir, pra te falar a verdade. Mas é o que eu falei. Um engana o outro. Não, não é parmesão. Então não vai ter preço de parmesão, né? Começa por aí. Justamente. Se você tem parmesão, você vende com preço de parmesão. Se você não tem parmesão, vende com o preço do queijo que o pessoal vai te pagar ali, mas que não é parmesão. E a gente está falando de parmesão aqui, mas isso serve para todos os queijos maturados. Eu pego Minas padrão, que é um queijo de período de maturação curto, que o pessoal não obedece o período de maturação do queijo. E a diferença é gritante de um queijo parmesão, que respeitou o processo de maturação e o que não respeitou. Ah, a Sem pessoa dúvida. está falando que meu queijo está assim, que meu queijo está borrachudo, que meu queijo está assado, que meu queijo não está com sabor padronizado, que comprou o queijo e está com sabor diferente. Sim, você não tem processo. Para começar, a pessoa não tem processo nenhum. E não respeita o regulamento técnico do produto ainda. Além de não ter processo, que é a padronização que a gente sempre fala, não respeita o regulamento técnico do produto. Eu falo, como disse, uma vez eu escutei e eu levo isso para mim. Tá tudo certo, cada um tem o queijo que merece. Não adianta reclamar depois, né? É. Ó, queria dar boa noite aqui pro Mário. Mário, sentimos sua falta, viu, cara? Você tem que entrar O mais aí, mar tá. participa mais com a gente. É isso Tá aí. sumido. O meu amigo Humberto aqui, ele colocou que imagine que fazer a maturação em fases e condições, temperatura e umidade diferentes pode ser interessante para um produto diferenciado. Faz sentido? Ô, Humberto, depende qual que é o produto que a gente está falando. Por exemplo, se você estiver falando para mim de Minas padrão, não faz a menor diferença você fazer isso. Né? Você, às vezes, vai até atrasar o ideal, o ponto ideal de maturação desse queijo. Ah, mas se você está falando assim de um queijo parmesão, também não vai fazer diferença. Agora, se você quer fazer um queijo diferente, né, eu quero um queijo diferenciado. Não, não vai ser classificado nem como parmesão, nem como Minas padrão, mas é um queijo diferenciado. Eu te falo por quê. Por exemplo, queijos artesanais, a gente costuma ter muito esse tipo de situação. Né? Onde o queijo tem o início da maturação eu faço em X temperatura e com X controle. O final da maturação é outro. Né? Isso pode acontecer. Agora, com os queijos tradicionais que a gente tem, não tem muita justificativa para isso, porque essa maturação, essa característica que a gente deseja neles, ela já é específica. Então você consegue atingir ela fazendo dessa forma, maturando com a temperatura X, com umidade controlada, com temperatura controlada, você vai ter o resultado que espera daquele tipo de queijo. Então, pode variar de acordo com a sua intenção de produzir um queijo diferente. Né? Só que eu te falo que assim, os queijos tradicionais não tem necessidade de você fazer essas alterações, não. A Adriana colocou aqui, ela concordando com o que eu estava falando aqui, e corre o risco de fazer uma única venda que quem compra e entende de queijo não compra mais. Eu tenho um caso Isso aqui mesmo. que vai ilustrar isso aí que você está falando, Adriana. O Éder, ele conhece bem esse caso também, porque a gente trabalhou junto. Antes da gente fundar a empresa, a gente trabalhou junto. Numa empresa que ela fabricava um produto, e esse produto era um produto muito bom. E na época, um tipo de bebida, na época eles começaram essa bebida com 30% de soro, 70% de leite, e a bebida vendia bem, a bebida estava indo bem e tal, a empresa estava faturando com a bebida, daí a pouco quis espremer mais um pouquinho, passou para 40%, para 60%, depois 50% por Inverteu. 50%, até chegou um ponto no final, foi 80% que chegou, ou foi mais? Chegou a inverter, né, 70-30, e depois tentou 80. 80-20. Então, assim, o consumidor até comprou. A partir de um certo momento, começou a voltar a carreta desse produto. Porque o consumidor comprou uma vez, depois ele não aceitava mais, ele não queria mais aquele Acabou. produto. E essa empresa passou por situações muito difíceis, justamente porque fez esse tipo de coisa.
Então, assim, o consumidor hoje, ele está inteiramente voltado à qualidade de produto. É lógico que a gente tem uma gama de produtos no mercado hoje que atende a preço, que são produtos mais voltados para a classe C. Agora, a classe B e a classe A são produtos característicos, de qualidade. E, e hoje o público está muito seleto, ele já vai no mercado comprar determinado tipo de queijo. Não, eu compro tal. Eu estou falando isso por mim mesmo. Minas Padrão, eu gosto de uma marca de Minas Ah, Padrão e eu procuro só ela. E tem hora que eu não encontro aqui na minha cidade essa marca, porque eu acho o queijo muito bom. Então, assim, para mim, eu não estou importando com preço. Eu estou importando com a qualidade do produto. E muita gente pensa dessa forma, age dessa forma sim. hoje. Isso. O mercado virou. Então, assim, eu estou falando isso porque eu sou mais voltado aqui na empresa para a parte de projetos. O Éder, que é o expert na parte de produto, por isso vocês sempre estão vendo ele falando mais, ele está explicando sempre muita coisa, porque ele é o perito na parte de produtos. Ele entende tudo de produção. E então, quando eu vou conversar com uma pessoa que quer fazer um projeto e ela começa a falar comigo que quer fazer produto para preço, eu falo, ó, eu acho que você está entrando num jogo já perdendo, praticamente vencido, porque esse tipo de produto não tem espaço mais. Você vai brigar com uma grande empresa que já faz isso, né? Ou um monte de médio laticínio que a gente tem hoje. Minas Gerais tem 2 laticínios para cada cidade. Eu estou dando um exemplo No daqui. mínimo. No No mínimo. mínimo. Você vai brigar com as pessoas, você vai entrar fazendo um produto para brigar de preço? Não. Se não for para brigar por qualidade, eu acho que você nem deve entrar no mercado, porque o que está aí já hoje é bem competitivo. Então, assim, a Muito. gente vê isso aqui na pele, eu e o Ed aqui. A gente sempre está conversando com proprietários e o pessoal fala, eu não entendo como que eu estou vendendo, como que o pessoal consegue ganhar dinheiro trabalhando com mussarela, por exemplo. Né? A gente escuta isso aqui demais, pagando leite Isso. lá, chegando um leite na porta da indústria lá, 2,20 para vender uma mussarela 25 no mercado. Como que o cara sobrevive? Foi o que ele escolheu, né? Não tem outra alternativa. Se ele tivesse feito uma escolha de atender um público A e B, talvez ele teria uma margem melhor. Como ele escolheu trabalhar com uma commodity, a gente não está criticando quem faz mussarela, não. Longe da gente, porque é um produto mais fabricado no Brasil, né? Mas é uma Sim. commodity, é um produto, geralmente, que tem uma briga muito grande por preço, que todo laticínio fabrica mussarela. Então, eu só estou ilustrando um pouco do que você colocou aqui, Adriano, porque a gente já passou por isso e eu acho que todo mundo tem que ficar muito atento É. às mudanças de mercado, tá? O que que o público está pedindo? Hoje, eu tive uma visita num cliente e ele vai fazer um leite tipo A. Não tem nada a ver aqui, não, só para a gente comentar. Ele vai fazer um leite tipo A. E ele conversando comigo, eu estou querendo diminuir o volume da garrafa, do leite tipo A, vou fazer na garrafa, eu quero fazer 800 ml, porque o leite tipo A fica mais caro para produzir e tal, e talvez eu fique um pouco com medo do público não aceitar, né? Aí eu falei com ele assim, eu falei, ó, você tem que, você tem que ver qual público você vai atingir. Que hoje tem uma dor muito grande por um leite de qualidade. Toda hora que eu encontro, eu estou numa confraternização, a pessoa fala assim, qual leite que eu devo tomar? Porque esses leites tudo tem conservante, eu não sei qual leite que eu tomo. É E verdade. sabe um dos maiores questionamentos que eu tenho hoje, os maiores questionamentos que vem para mim é o seguinte, qual leite eu devo dar para o meu filho? É. E o Essa pergunta mercado, é muito comum. e o mercado ainda não... Quem viu isso foi a Itambé até agora, que tem um leite que é o Itambé Kids, né? E, se eu não me engano, a Nestlé também tem isso. As grandes indústrias, basicamente, elas já posicionaram produtos para esse mercado. A Embaré também já tem produto assim nessa linha. Isso é um nicho de mercado que existe. O pessoal muitas vezes não acreditava nisso, não. Isso aí, a gente só tá os grandes. Então eu falei, por que Sim, você não faz um leite tipo A, pasteurizado, homogeneizado e faz voltado para o público infantil? Entendeu? Se você tiver um sim. bom trabalho de qualidade sim disso, você vai pegar um nicho
que hoje está muito preocupado de não ter esse produto. Qual que é toda hora chega isso para mim, qual o leite que eu vou dar para o meu filho? Porque esses leites eu tenho medo e tal, por mais a caixinha se criou esse mito de que ela tem conservante e tal. Então, assim, eu estou ilustrando um pouco do que pode ser feito, por exemplo, no caso de queijo maturado, não voltar para o público infantil, não estou falando isso, mas você pode ter um nicho de mercado que quer aquele queijo, e aí você vai agregar valor. Né? É isso aí. É isso aí. Éder, voltando para o tema agora, vamos lá. Com relação a esse processo de maturação, existe perca nesse processo de maturação? Eu falo perca do rendimento do queijo? Massa do queijo, né? Isso. O que acontece? Sim, existe. Né? Isso é inevitável. Né? Se a gente levou o produto para fazer um processo de maturação, ele ocorre em condições que devem ser extremamente controladas. Né? E, ao final, ele tem uma perda, sim. Uma perda relativa ali, até significante, de peso do produto que entrou para o produto que saiu. E isso é mais significativo quando a gente tem queijo de longa maturação. Queijo de maturação curta, existe também perdas, mas elas são bem menores. Né? Não dá para a gente simplesmente justificar que, por conta dessas perdas, eu não faço maturação. Né? E a maturação, a gente tem ali alguns parâmetros de maturação que eles têm que ser controlados mais assim, rigorosamente. Né? Temperatura é um. A gente tem que ter esse controle específico de temperatura. Ah, mas qual que é a temperatura? Depende do seu queijo. Qual que é o queijo que você vai maturar? Né? Dependendo do seu queijo, a gente tem que ajustar a temperatura da câmara para aquele queijo. Por isso que muitas vezes a gente tem problema de incompatibilidade de maturação com alguns tipos de queijo. Sim. Um queijo pode maturar numa temperatura, o outro tem que maturar em outra. Então, a mesma câmara não vai funcionar. Outro ponto que a gente tem que controlar, umidade relativa do ar. Eu ia te perguntar agora isso. Como que controla a umidade de uma câmara de maturação? Esse é um dos pontos assim, crucial para alguns queijos. Se você não fizer esse controle de umidade, você nunca vai ter o queijo na característica desejada. Ele vai chegar próximo, mas nunca vai atingir. Né? Mas como que a gente faz esse controle? Né? Primeiro, o controle que você tem que fazer é saber quanto que está de umidade no ambiente da câmara. Como que a gente faz isso? A gente tem equipamento para isso. A gente tem um equipamento que chama termohigrômetro. Esse equipamento é colocado dentro da câmara. Fácil. Isso aí, qualquer empresa aí que vende equipamento para laboratório tem esse tipo de equipamento. É como se fosse um termômetro. Né? Ele normalmente, os mais eficientes, viu, pessoal? Esses termohigrômetros aí, eletrônico, né, digital, não costumam funcionar bem. A verdade é essa. Não funcionam bem. Os melhores são aqueles que têm o bulbo seco e o bulbo molhado. Aquele a gente tem, sim, uma precisão muito maior da umidade ali no ambiente da câmara. E ele interfere diretamente no nosso resultado. Se a gente vai conseguir ou não ter ali as características adequadas para o produto que a gente está buscando. Então, para controlar, para saber quanto que está, a gente usa o termohigrômetro. Mas se a umidade está muito alta, como que a gente resolve? A gente resolve utilizando um equipamento também, que ele vai absorver aquela umidade do ambiente, vai condensar ela, transformar ela em água e vai colocar aí num reservatório. Assim você tira constantemente, né, essa umidade do ambiente para que a gente tenha um ambiente controlado. Então, assim, umidade a gente controla dessa forma. Identifica com o termohigrômetro e retira a umidade se precisar, fazendo isso. É claro que, assim, tem outras formas de fazer isso? De retirar a umidade do ar? Tem. Né? Era muito comum, antigamente, eu trabalhava numa empresa que a gente fazia muito parmesão. A câmara de maturação, ela tinha muito cal virgem, né? Colocava numa caixa plástica debaixo das prateleiras, e essa cal virgem ela absorve bastante umidade, né? Para tirar a umidade do ambiente. Só que isso são tecnologias antigas, né, pessoal? Eu estou falando de uma coisa que há mais de 20 anos que eu vi essa situação. Hoje em dia já não vê isso mais.
o equipamento é muito mais eficiente. Né? Então, se você quer eficiência com esse resultado, fazer o uso do desumidificador. É um equipamento que não é caro e que tem um resultado muito, muito satisfatório. Né? Outro parâmetro que a gente precisa ficar muito atento durante a maturação é sobre ventilação e renovação do ar dentro da câmara de maturação. E isso é complicado de se fazer, porque a gente pensa assim, mas a gente pode fazer uma maturação e manter a câmara fechada o tempo inteiro, porque senão traz problema. A gente nem deve fazer isso. Essa câmara tem que ser aberta, a gente precisa de ter uma circulação de ar ali dentro dessa câmara, inclusive uma renovação do ar. Porque sabe qual que é o maior problema que a gente tem durante um processo de maturação? Quem faz queijo maturado aí provavelmente sabe qual que é o maior problema. Quem está participando aí que produz queijo maturado e que deixa, né, maturando assim, né, nas condições ambiente, escreve aí para mim o que você acha que é o seu maior problema. Né? O maior problema que a gente tem, ele é devido a essa falta de ventilação adequada e a falta da renovação do ar. Isso gera um problema gravíssimo que a gente tem aí para controlar. Eu vou esperar o pessoal falar isso, depois eu conto qual que é o maior problema. Mas é só para mostrar que até a ventilação que a gente tem dentro da câmara de maturação faz diferença para o nosso queijo. Né? Ela traz ali, que quanto mais a gente tem circulação de ar ali nas peças, a gente consegue retirar aquela umidade que está ali na casca do queijo e ela ir para o ambiente. E isso é importante no processo de maturação. Né? Queijos que vão ficar bastante tempo ali na câmara, né, a maturação longa, esse processo ele tem que acontecer constantemente. Então tem que realmente fazer a ventilação funcionar. E renovar o ar. A Adriana está atenta aí, ó. A Adriana está atenta, ela já falou aí. E é isso mesmo, viu, Adriana? Você tem toda a razão. Esse aí é o maior problema para quem matura queijo. Mofo e levedura. Isso é gravíssimo, porque assim, a gente está falando aqui de queijos tradicionais. Se a gente estivesse falando aqui de maturação de alguns tipos de queijo que já leva mofo na casca, né, é diferente. Né? A gente necessita daquele micro-organismo na casca do queijo. Agora, por exemplo, se a gente está fazendo maturação de queijo Minas padrão, se a gente está fazendo maturação de parmesão, de queijo prato, a gente não precisa de mofo na casca. Mas, infelizmente, essas câmaras, elas têm uma tendência muito grande de ter um número elevado de bolores e leveduras. E isso traz prejuízo. Tem que ter controle sobre eles. Difícil de controlar quando está muito alto o nível, né? Difícil de controlar. Já tive algumas situações já onde estava incontrolável. Difícil de controlar. É claro que, assim, tem soluções? Tem. E quando chega numa situação muito grave, tem que tirar todo o queijo da câmara, tem que fazer uma higienização perfeita do ambiente para que a gente consiga realmente voltar a ter controle sobre esse problema. Né? Só que tem um detalhe interessante, por quê? O que favorece o desenvolvimento, né, de bolores e leveduras em câmaras de maturação? O principal deles é não controlar a umidade. E depois, porque a gente não renova o ar que circula lá dentro dessa câmara. A tendência é a gente ter um excesso ali, né? Desenvolver muito bolores e leveduras nessa câmara. Então é importantíssimo a gente fazer o controle de umidade para que a gente consiga evitar a proliferação de bolores e leveduras dentro da câmara. E esse controle de umidade é o que a gente falou, identifica quanto que está e faz a correção com o desumidificador. Em média, a maioria dos queijos, a gente sempre vai trabalhar ali com umidade relativa do ar entre 65% até 90% de umidade relativa do ar, dependendo do tipo de queijo. Né? Queijos com maturação mais longa, normalmente essa umidade é um pouco mais baixa e a gente deixa aí na faixa de 70%, 75% por um período maior. Umidade mais alta, para queijos mais úmidos. Né? Normalmente queijo que leva algum tipo de mofo na casca, né? Mofo branco, mofo azul, esse tipo de queijo normalmente tem um processo com umidade mais alta, porque o mofo precisa de umidade para desenvolver.
né? Só que é o contrário dos queijos que a gente, tradicionais que a gente quer discutir aqui, né? Como Minas padrão, parmesão, prato, esses queijos a gente não tem necessidade de bolores. Por isso a umidade tem que ser muito controlada. E hoje, o que a gente deve fazer? Ah, minha câmara está com infestação aqui de bolores leveduras. Infelizmente não consigo ter resultado. Tudo que eu já fiz não funcionou. Hoje a gente tem uma tecnologia para evitar esse tipo de contaminação muito interessante. Pouco utilizada, mas muito interessante. Que é fazer uso de um equipamento que produz ozônio dentro da câmara de maturação. Esse equipamento traz um resultado muito satisfatório com relação ao desenvolvimento de bolores e leveduras. Ele realmente faz com que esses micro-organismos não consigam ter condições adequadas de desenvolvimento e realmente o nível ali de contaminação com esse tipo de micro-organismo diminui drasticamente. Né? É um equipamento que ainda tem um valor de mercado muito alto. Então, dependendo do tamanho da câmara, às vezes fica até um pouco inviável se o volume de produção não for muito grande. Mas é uma das alternativas hoje. As outras alternativas é realmente fazer higienização, tirar os queijos, fazer higienização e, frequentemente, fazer tratamento dessas câmaras. Né? Qual que é o tratamento? Usar uma solução antifúngica. Né? A gente tem vários antifúngicos aí que a gente pode utilizar, sorbato de potássio, natamicina, misturado com álcool, que é um produto também que é bem eficiente contra bactérias e contra bolores e leveduras. Tudo isso resolve. Mas tem que ter critério. Não adianta ir lá e fazer uma pulverização, deixou a câmara maravilhosa, voltou o queijo para lá e não controlou a umidade. Rapidamente sua câmara vai estar novamente infestada e você vai ter problema. Né? Então, tudo sob controle. Esses fatores, se você não controlar, com certeza a gente vai ter dificuldade para fazer maturação de queijos que ficam por longos períodos na câmara. É isso aí. Pessoal, para quem está participando dessa live hoje e não sabe ainda, eu vou passar para vocês que a gente vai fazer no dia 10, 11 e 12 um workshop de queijos tradicionais lucrativos. Então, se inscrevam. O link da descrição está na bio ou no site da nossa empresa, Consulac com K. A Dani vai escrever aí, vai digitar o site aí para a gente aí na legenda aí. Então, você entrou na página da Consulac lá, o primeiro banner que vai aparecer é o da inscrição do workshop. Esse workshop são 3 dias, ao vivo, online e 100% gratuito. Ninguém vai pagar nada. Por que a gente está fazendo isso? Para entregar mais conteúdo, tá? Então, a gente já está entregando bastante nessas lives que a gente está fazendo durante a semana. Esse workshop a gente vai trazer muito mais. Isso aqui é só uma palhinha do que vai acontecer lá, né, Éder? Então, isso aí. Se inscrevam. Quem só consegue participar do workshop quem se inscrever, tá? Quem não se inscrever não consegue participar. É fechado. É fechado. Então, dia e não 10, vai ficar salvo, 11 e 12. Né? E não vai ficar salvo, não vai ficar disponível, vai ficar tá? salvo. Participou, não participou, já era, beleza? Infelizmente. Ô, Mário, se inscreve lá, sei que não estava participando das lives. Escreve lá pra gente lá. Eu acho que vai ser muito bom para você, que você fabrica queijo maturado também. Beleza? Isso. Vamos lá. O Mário, ele perguntou aqui sobre queijo Minas padrão pode ser maturado embalado, mas eu reformulo. Quais queijos podem ser maturado embalado e quais não pode? O que acontece? Essa questão de poder ou não poder ser embalado, maturar embalado, ela foi amplamente discutida no passado e chegou-se à conclusão que pode. O Ministério da Agricultura concluiu que a gente pode fazer. Do ponto de vista tecnológico, para eles pode. Só que o que acontece? Do ponto de vista técnico, a gente entender o que vai acontecer, alguns queijos, isso não é adequado. Por exemplo, quando eu falo com você de maturar parmesão na embalagem, infelizmente, seu parmesão nunca vai ter a característica
específica daquele queijo. Você não vai conseguir fazer isso. Mas, ao mesmo tempo, se a gente faz uma maturação do queijo Minas padrão, do queijo prato, na embalagem, ele vai conseguir a característica específica do jeito que a gente precisa. Né? Ah, mas qual que é a diferença? A diferença é que esses queijos de média umidade, a gente consegue, né, que aquelas reações que a gente tem ali, bioquímicas, que elas consigam acontecer mesmo não tendo a troca de gases com o ambiente. Já no queijo parmesão, a gente tem alguns tipos de reações que elas necessitam de troca mais intensa com o ambiente. Aí é a diferença. Às vezes a gente não consegue. Mas mesmo o parmesão, se a gente for avaliar o que a legislação fala, a legislação permite. Só que isso é muito complicado, pessoal. Olha só. Vai maturar o queijo parmesão na embalagem. Só que, uma vez que ele foi embalado, ele não perde mais, né, umidade. Ele não consegue fazer trocas com o ambiente, trocas de gases com o ambiente, muito menos perder, né, aquela água que está ali, que ela seja evaporada, que ela saia daquele produto, porque ele está embalado. Então você teria que embalar um queijo já com umidade dentro do padrão. E isso é muito difícil. Né? Para fazer esse processo dessa forma, a perda durante o processo de fabricação é muito grande. É maior do que se você fizer um produto adequadamente, deixar ele maturar e perder a umidade gradativamente. Porque junto com a umidade ali no processo de fabricação, a gente vai perder outros tipos de nutrientes, né, de componentes ali do queijo. Né? Eu estou falando isso porque o cara fala assim, não, isso aí dá para fazer. Eu vou fazer parmesão aqui, eu vou aquecer mais, eu vou enxugar o grão mais, eu vou agitar mais, aí vai ficar mais seco, vai chegar lá, deu umidade adequada. Só que o que acontece? Junto com o procedimento que você está fazendo de secar mais o grão, não está saindo só água, não. Você está perdendo água, está perdendo gordura, está perdendo proteína, e aí o seu soro vai ficar extremamente rico em nutrientes e o seu queijo vai perder muito. O seu rendimento vai ser lá embaixo. Então isso não resolve. A gente tem que fazer o queijo na condição adequada e essa diferença de umidade ela vai ocorrer durante o processo de maturação. Aí sim, o que você vai perder é água. Seu queijo vai ter lá todos os componentes que a gente transferiu do leite para o queijo, mas a água vai ser perdida durante a maturação. Então isso é importante a gente lembrar. Então no parmesão, por exemplo, é um queijo que a gente não recomenda de forma alguma maturar na embalagem, mas queijo Minas padrão tem uma maturação excelente na embalagem, queijo prato tem uma maturação excelente na embalagem, mas vem o detalhe. Maturação na embalagem não pode acontecer na câmara de estocagem. Ela tem que acontecer na câmara de maturação. Aí é muito complicado. Tem alguns estabelecimentos que não tem fluxo adequado para isso. Aí o cara vai, não, eu vou maturar na embalagem. Só que ele vai fazer a maturação na embalagem e a câmara dele de maturação não tem fluxo para isso. Porque a embalagem primária está depois da câmara. Então, assim, pessoal, isso tem que ser muito bem pensado. Projeto, né, ele tem que ser muito bem discutido antes de ser realizado, né, antes de colocar no papel ali. Tem que ser muito bem discutido. Desde o início, a pessoa já precisa de imaginar. Eu vou maturar, mas eu vou utilizar o produto na embalagem. Então, a sua câmara tem que ter esse fluxo que permita você fazer isso. Senão, o próprio Ministério da Agricultura vai cortar. Não porque é proibido, mas porque o seu estabelecimento não tem fluxo adequado para fazer esse procedimento. Sei. Grande Mários está querendo saber onde deve ser posicionado o termohigrômetro. Mas o que acontece? Ele não deve ser posicionado de forma alguma próximo da porta. É o único lugar que não deve ser posicionado. Quanto mais interno da câmara, mais específico é. Né? Principalmente hoje, que as câmaras não têm mais, a grande maioria das câmaras não tem aqueles condensadores enormes que ficam pingando, né? Hoje a maioria das câmaras tem uma condição muito mais adequada. Então, se você colocar ali
do meio da câmara mais para o fundo é o mais indicado. Nunca próximo da porta, porque é muito diferente. Né? Você vai estar sempre sendo enganado pelo resultado que vai aparecer ali no seu termohigrômetro. A Nayaruna colocou aqui pra gente. Já fui autuada por maturar parmesão embalado. Eu embalava nos últimos meses. Mas aí, bom, a gente tem que entender direitinho, porque poder fazer o seu procedimento você pode fazer, né? Inclusive tem um ofício, né, do próprio Ministério da Agricultura, eu não sei quando que foi que aconteceu essa situação com você, né? Que esse ofício é recente, ele é de 2020. Posso até dar uma olhadinha aqui nele aqui, mas ele é de 2020 e ele deixa claro isso. Inclusive, nesse ofício, permite fazer maturação até na embalagem secundária. Né? É claro que assim, vai ter que estar na câmara de maturação. Então, tem que ser avaliado o que aconteceu. Não é só porque estava embalado. Né? Ou se foi antes dessa regulamentação agora também, pode ter ocorrido, né? Mas provavelmente não foi só porque estava embalado. Né? Aí entra situações de data de fabricação, isso aí é um problema gravíssimo. Né? Qual que é a data de fabricação de um queijo maturado? Aí a maioria do pessoal fala assim, a data de fabricação do queijo maturado é o dia que eu coloquei o leite na queijomate que eu fiz o queijo. Não é. A data aqui de fabricação de um queijo maturado é o último dia da maturação. Então isso também importa muito para o sistema de fiscalização. Né? A gente está atento a essa situação. Então, assim, são várias ocorrências que podem ter ocorrido aí, Nayaro, que justificam ser autuado. Mas, assim, avalia bem, não sei quando aconteceu, se você já recebeu esse auto de infração, mas questione. Questione porque tem legislação específica para isso. Pode ser também até uma falha de interpretação do fiscal aí no processo. Né, o Éder? Tem que avaliar certinho o que foi que aconteceu. Porque, assim, igual a gente fala aqui, tem que ter conhecimento sobre a legislação, e é isso que a gente está trazendo aqui, justamente porque já aconteceu alguma falha de interpretação. Então, por isso, assim, tem que ficar bem antenado com relação à legislação vigente. Beleza? Sim. Acho que ela respondeu aqui, ó. O fiscal bateu o pé que não virava o parmesão embalado. O fiscal, ele tem essa situação, mas ele te autuou baseado em qual legislação? Isso que ele é obrigado a colocar no seu auto de infração qual foi o artigo que você que ele considerou como inconformidade nesse caso. Qual foi o artigo que você desrespeitou? Ela colocou que foi antes do colocar ofício também. Pode ter sido mesmo. Mas assim, mesmo antes do ofício, isso aí não é. Para queijos, isso aí é antigo. O ofício só veio, na verdade, porque houve um questionamento sobre embalar na embalagem primária, colocar na embalagem secundária e colocar na câmara de maturação. Né? Então o ofício veio e ele realmente aí decretou que pode ser feito. Né? Mas já essa prática já existia. Né? Agora tem um detalhe também, né, Aruno, que eu estou lembrando aqui. Se você faz esse processo, ele estava descrito lá no registro do seu produto, lá no sistema de rotulagem? Porque se não estava, está errado. Né? E isso é um detalhe importantíssimo. O seu processo de maturação, o pessoal costuma fazer assim, vou descrever um processo de fabricação e colocar lá no PGA, né, no caso do CIF, vou colocar lá no PGA. E coloca o processo perfeito, do jeito que deve ser. E na hora de executar, executa de maneira diferente. E isso também é um empecilho muito grande mesmo. É isso aí. Eu já vou te fazer uma pergunta aqui agora, linkando para a live de amanhã. Tá? Como deve ser feito o controle do processo de maturação de um queijo? Sim. Estou falando mais voltado para a questão de autocontrole. Sim. O que acontece? Eu falei com vocês aqui de alguns pontos importantíssimos da gente ter sob controle para conseguir atingir uma maturação adequada dos queijos. Temperatura,
é um importantíssimo e ela está diretamente relacionada ao programa de autocontrole, controle de temperaturas. A gente tem que controlar a umidade, que pode estar inserido dentro desse programa de autocontrole de temperaturas. A gente tem que controlar tempo de maturação. Essa é uma das falhas mais graves que a gente vê e que raramente as empresas se tocam dessa situação. Gente, se o queijo entrou lá dentro da câmara de maturação, ele precisa estar identificado. Eu preciso saber que dia que ele entrou e que dia que ele vai sair, qual que é o lote e quantas peças desse lote são. Né? Não adianta ter lá, eu tenho uma câmara lá que está cheia de queijo lá em maturação, mas eu não sei que dia que entrou, eu não sei que dia que vai sair. Aí o pessoal fala assim, não, eu sei, eu vou colocando aqui, ó, essa prateleira aqui sai primeira, essa aqui é a segunda, essa aqui é a terceira. Pessoal, isso não serve. Isso não condiz com o autocontrole de rastreabilidade. Então, assim, tudo que a gente faz no laticínio, de recepção de leite até expedição de produto, tudo está relacionado com o programa de autocontrole. Né? Tem algum programa de autocontrole que vai estar relacionado com o seu processo. No caso de maturação, por exemplo, um autocontrole que realmente traz grandes problemas é não fazer a rastreabilidade adequada. Né? Como você faz a rastreabilidade? Você tem um controle sobre o número de peças que entrou, que dia que ela entrou, que dia que ela vai sair. Assim, a gente consegue dar sequência no processo. Ele foi produzido no dia 10, entrou para o processo de maturação no dia 13. Ele vai sair dia X. Tem que estar lá. Quando o fiscal chegar lá, ele vai observar lá na identificação dos queijos, né? Aí a identificação você pode fazer de diversas formas, né? Normalmente a gente recomenda fazer com etiqueta, né? Uma etiqueta acrílica, onde você pode identificar o produto e as datas, e também num formulário. O fiscal vai querer ver lá no formulário lá como é que está sendo processado essa maturação desses queijos. Então, todo o processo de maturação ele tem que estar sob o controle do autocontrole de rastreabilidade. Além, né, do controle de produção, né, que é outro autocontrole, né, que é o de controle de formulação. É isso aí. Pessoal, amanhã teremos mais uma live para falar sobre exatamente o que o Eder falou agora há pouco. Programas de autocontrole e voltar para a produção de queijos, tá? Isso. Pessoal, essa live de amanhã, eu acho que todos foram excelentes, mas essa é uma das mais importantes, porque é o que mais pega perante uma fiscalização. O fiscal, ele quer ver os registros que você tem na indústria, todos os registros. Então, assim, amanhã o Eder vai falar um pouco para a gente sobre esse tipo de registro, que são os programas de autocontrole, e que se pudesse falar de como que é um mapa da indústria, né? Tem tudo, desde a captação de leite até o produto final, todas as etapas do processo, e tudo tem que ser registrado. Então, assim, vai ser uma live muito boa, eu acho, de muito aprendizado, né? E mais uma vez eu queria deixar para o pessoal aqui sobre o nosso, nos dias 10, 11 e 12, o workshop de queijos tradicionais lucrativos. É um workshop gratuito, online, ao vivo. Se inscrevam, não vai ficar gravado. Quem assistir não vai se arrepender, vai gostar demais, porque é um material excelente. O Eder vai trazer um conteúdo muito rico, muito mais rico do que já traz aqui nas lives, que muita gente dá o depoimento para a gente aí que está aprendendo demais. Então vocês vão aprender muito mais. O link para a descrição está na bio. Está no site da empresa, www.consulac.com, Consulac com K. Não conseguiu fazer? Manda um direct lá para a gente, manda uma mensagem para a gente de alguma forma, que o nosso suporte vai ajudar. Beleza? Eu acho que hoje já foi muito bom por hoje, já deu uma explicação bem vasta. Você quer completar alguma coisa aí? Eu quero só responder uma pergunta, né, de uma pessoa que está participando com a gente aí, que é da Paula. Minha tela Paula Vilera. Para variar. Não tinha visto. Bloqueou aqui Paula... no Mário na pergunta do queijo, queijo embalado, maturado. Então foi isso.
É porque a Paula, ela perguntou aqui se a gente pode maturar queijo padrão, prato e parmesão na mesma cana. E essa é uma dúvida frequente do pessoal e que realmente traz diversas interpretações diferentes. O que é que acontece, Paulo? Na verdade, o processo de maturação você consegue fazer desses queijos numa mesma câmara. Mas tem um detalhe muito específico. A temperatura dessa câmara ela tem que ser compatível com todos os processos. É aí que a gente tem dificuldade. Como que a gente vai conseguir fazer a maturação do Minas Padrão? Normalmente ela vai de 10 até ali, os seus 14 graus. E do parmesão, ela é ideal, de 14 a 16. Ou seja, a sua cana só deveria ficar em 14 graus, porque ela atende o parmesão e atende o Minas Padrão. Ou seja, muito difícil de fazer. Né? A gente vai ter problema direto. O Ministério da Agricultura nem aprova projetos com esse tipo de carro. Você não consegue, porque assim, teria que chegar, eu falo assim, do ponto de vista técnico, dá para fazer, mas sua cana tem que ficar aí 14 graus o tempo inteiro. E ela não fica. As câmaras sempre têm uma variação. Até por isso que o Ministério não permite que você faça esse tipo de maturação nas mesmas câmaras. Você não consegue, porque a temperatura, ela basicamente é incompatível com os dois produtos. Minas Padrão e Prato tem a mesma temperatura, acima de 10 até 14 graus, só que o parmesão de 14 a 16. Então, teoricamente, você conseguiria só 14 graus para ficar com todos os produtos na mesma câmara. Você não consegue fazer. Né? Não tem como mostrar para o fiscal que a câmara não varia a temperatura. Então, infelizmente, ele não vai aceitar esse tipo de situação. Né? É isso aí. Mais alguma não, aqui as outras perguntas as outras perguntas aqui eu acho que a gente até já respondeu para o pessoal. É só mais um detalhezinho que eu queria falar aqui. Queijo que está em maturação, pessoal, tem que virar, viu? Isso aí é outro ponto muito importante do processo. Tem que virar. E no início da maturação, fazer as viragens mais frequentes. Às vezes até mais de uma vez por dia. Aí depois, quando passa uma semana, você já passa a fazer 2, 3 vezes por semana. Na terceira semana, já 2 vezes por semana. Na quarta semana, uma vez por semana. E daí diante, frequente, mas não com tanta frequência. Precisa de fazer uma vez por semana e pronto, acabou. Mas é porque traz uns resultados bem interessantes. Quando a gente não vira os queijos, a gente tem desidratação, às vezes, da casca de um lado e da outra não tem perda nenhuma. E o queijo fica desigual. Né? Isso aí leva tempo para ele igualar de novo as características e é prejuízo. Acho que é isso. É isso aí. Pessoal, o que o Éder trouxe aqui para a gente hoje, como sempre, é processo. Tá? É um processo desenvolvido e que vocês devem implantar na indústria de vocês. Indústria sem processo não tem produto de qualidade. Então, dentro da ensino, o pessoal fica o tempo todo aí tentando apagar incêndio. Então, gente, vamos criar processo que ninguém vai precisar apagar incêndio. Não é isso, Éder? É isso aí. Muito mais tranquilo. É isso aí. Muito obrigado por hoje. Amanhã, é isso, pessoal. Live sobre programas de autocontrole. Programa de autocontrole. E isso aí, pessoal. Esperamos vocês aqui amanhã às 18h21. Valeu, sou Éder. Boa noite e até amanhã. Valeu, pessoal. Obrigado. Amanhã eu aguardo todos vocês aqui, hein? Tchau, tchau.